Estamos aqui para falar um pouquinho do tema de a evolução do Continuous Deployment, né? E é um tema que tem entrado muito no hype recentemente, devido à necessidade que a gente tem de cada dia mais agregar valor em produção já de uma forma segura e rápida, né? Então, o Continuous Deployment foi algo que se desenvolveu nos últimos 10 anos de uma forma muito acelerada. A gente tem diversas estratégias hoje. Eu estou aqui um pouquinho para falar de meio que fazer uma timeline do que a gente tinha tradicionalmente, né, antigamente, como era feito, e até chegar tipo, onde a gente está hoje com os métodos mais utilizados e um pouco do que a gente acredita que vai ser uma grande estratégia também para o futuro. Beleza? Então, meu nome é Matheus Henrique Alves da Cruz. A galera me chama de MTZ também, meu apelido. Eu sou back-end engineer aqui na ZUP faz pouco mais de 3 anos. Eu trabalho na área de TI em si há pouco mais de 4 anos. Tenho 25 anos, fiz faculdade de Sistema de Informação na UF e sou de Uberlândia mesmo, natural daqui. Meu e-mail tá na tela aí também, o LinkedIn, quem quiser pode mandar uma mensagem, mandar um e-mail, a gente troca uma ideia lá sobre diversos temas de back-end, DevOps, SRE. Enfim, sou um cara bastante curioso também em assuntos técnicos. Vai ser um prazer discutir com todo mundo. Fechou? E aí? Beleza, então aqui a gente tem a primeira parte do conceito de Continuous Deployment. Eu acho importante a gente falar do que levou, né, a gente desenvolver tanto essa prática de Continuous Deployment, não só ela, também a parte de Continuous Integration, como a parte de Continuous Delivery, né? É importante também ressaltar que Continuous Deployment e Continuous Delivery são duas coisas diferentes. Às vezes a galera acaba confundindo muito e abstraindo os dois para CID, mas são duas coisas diferentes. Então, a dificuldade que a gente tinha de sempre entregar coisas de uma forma rápida em produção e de uma forma segura também, com poucos bugs, a gente tinha essa necessidade e ao longo do tempo a gente evoluiu essas três vertentes aí para cada vez ajudar mais com que a gente conseguisse fazer isso, né? Até o próprio Manifesto Ágil também vem para agregar muito nesse sentido de trazer sempre entregas parciais ali de forma com que o cliente possa testar essa entrega parcial sem a gente ter que fazer toda aquela definição de sistema, onde a gente tinha as definições dos requisitos funcionais e a gente estimava, sei lá, 6, 8, 10 meses para fazer aquilo e depois entregava o pacote fechado daquilo tudo. Então, o Manifesto Ágil veio para quebrar um pouco isso e, dado essas entregas parciais, surgiu essa necessidade de subir essas pequenas features para a produção de uma forma rápida e segura, né? Até hoje a gente tem essa necessidade, que é algo primordial que todas as empresas que se envolvem com tecnologia sentem essa necessidade, né? De sempre que acabar o desenvolvimento de uma feature já poder entregar isso para o público de uma forma tranquila e de uma forma que seja mais rápida e automatizada. Então, acho importante ressaltar aqui essas diferenças de conceitos, né, tipo de Continuous Delivery para Continuous Deployment. O Continuous Delivery ele nada mais é do que um processo de entrega contínua de um novo código para uma base regular, né? Então, essa base ela pode ser tanto uma equipe de QA ou uma equipe de operação, por exemplo, no ambiente de staging. E esse processo tem como objetivo garantir que novos códigos vão estar prontos para serem deployados a qualquer momento em um ambiente produtivo, né? No processo de Continuous Delivery, durante esse processo todo, ainda ocorrem reviews e mudanças de código daquela feature que você está querendo deixar pronta para ser deployada, né? Então, essa feature nova ela só vai estar disponível para ser deployada em produção mesmo ao final desse processo de Continuous Delivery, né? O Continuous Deployment ele é um processo de implantação contínua que realiza deploys de pacotes de código que assumidamente estão testados e prontos para irem para produção sem o step de aprovação manual, como no caso do Continuous Delivery, né? Então, geralmente essa virada de chave quando ele deixa o código pronto em staging, pronto para ser aplicado em produção, essa virada é manual.
não tem nada automatizado nesse sentido. E aí a diferença do Continuous Deployment está nisso, né? Que ele vem para tentar automatizar isso e ele assume que os pacotes que ele está tentando deployar nos diferentes ambientes, etc., já está testado, já passou por diferentes testes de regressão, smoke tests, e, enfim. Ele já assume que aquela release está pronta para ser deployada e pode ser utilizada pelo público geral, né? A ideia do Continuous Deployment é sempre entregar o valor o mais rápido possível e evitar o acúmulo de código no ambiente de staging, por exemplo, né? Que geralmente acontece isso quando a galera usa aquele Trunk-Based Development, por exemplo, que a gente vai desenvolvendo as features, jogando para Trunk, e depois da Trunk você gera uma release a partir dela. Isso pode gerar um acúmulo de código de diferentes features no mesmo ambiente, né? E às vezes isso pode levar com que um comportamento de uma feature impacte no comportamento de outra, gerando algum bug ou um comportamento não desejado. Então, para exemplificar certinho essa diferença, seria basicamente quando você compra uma coisa no e-commerce, por exemplo, você, sei lá, comprei uma camiseta no site da Netshoes e eu estou esperando essa camiseta chegar. Eu faço o rastreio dessa entrega com a transportadora, né? E essa transportadora me entrega a camiseta que eu comprei na minha casa. Então, esse seria basicamente o processo de continuous delivery. A parte ainda, tipo, de eu abrir o pacote da camiseta, ver se chegou tudo certo, no tamanho que eu pedi, na cor que eu pedi, ainda faz parte do continuous delivery. E a parte de usar em produção, que seria eu vestir a camiseta de fato, seria a parte do continuous deployment, certo? Aqui falando um pouquinho do modelo que a gente tinha antigamente, antes da popularização de containers, realizar o deploy de uma aplicação em produção significava nada mais do que copiar o artefato executável para o servidor, literalmente, né? Então, eu até tive uma oportunidade de ter o contato com esse tipo de deploy na minha experiência profissional anterior à Zup, e era literalmente, tipo assim, eu tinha que deployar o front-end, eu literalmente pegava um zip com os arquivos estáticos, e abrir o FileZilla lá e colava isso no servidor de destino que eu queria fazer o deploy. Para a parte do back-end é a mesma coisa, eu gerava um jar ou um war lá e jogava isso dentro de um servidor de aplicação, tipo um WebLogic da vida, um WebSphere da IBM. E a gente tem diversas desvantagens nesse tipo de abordagem, né? Que ele é muito suscetível a erro, porque ele é um processo extremamente repetitivo e ele é um processo que depende ainda da intervenção humana, né? Então, ele é muito suscetível a erro nesse sentido. Ele tem downtime, o que não é positivo para a gente. As janelas de migração eram sempre de madrugada, que é quando o produto estava sem muito acesso. E a gente não tinha uma estratégia de rollback muito fácil. Então, essas desvantagens levaram a gente a progredir no sentido de deploy, né? Aqui a gente tem uma forma de deploy tradicional com vários ambientes, e aqui eu acho que o surgimento do Docker e do Jenkins influenciou muito para que esse modelo fosse desenhado e ainda até hoje muito utilizado por bastante empresas dentro do ramo. Então, muita gente ainda usa essa pipeline, vamos dizer assim, com ambiente de dev, de homologação, de staging, de produção. E esse cara traz para a gente alguns pontos negativos, que a gente tem um custo muito alto, já que a gente tem que fazer gestão de 4 ambientes, né? Por exemplo, nesse cenário aqui que está ilustrado no slide. Então, acaba ficando meio chato para a gente manter esse cara também, em termos de complexidade de infraestrutura, e também questão de custo, né? E também tem um ponto que essa estratégia, a gente tem uma demora muito grande para entregar uma feature desde o desenvolvimento dela local até o ambiente produtivo, né? Já que ela tem que passar por diversos ambientes, e aí tem toda aquela discussão de não ter uma homogeneidade entre o ambiente de produção e staging, porque geralmente o ambiente de dev e homologação, eles são com poucas máquinas, né? Ele é bem menor, bem mais compacto. O ambiente de staging, ele tenta reproduzir ao máximo o ambiente de produção. Então, geralmente tem esse gap entre os ambientes de dev e homologação para staging e produção. Isso pode levar a alguns problemas também durante a entrega da feature para a produção.
Aqui a gente tem uma estratégia que é a Blue Deployment, que é bastante utilizada hoje, inclusive. Aí eu vou trazer um fato curioso aqui sobre o nome desse cara. O nome do Blue Deployment ele foi concebido pela equipe do cara britânico que chama Daniel. O perfil dele no Twitter é @tastapod, se vocês quiserem seguir lá. Ele estava trabalhando num projeto, ele estava com a equipe dele, ele percebeu que ele estava enfrentando muitos problemas por ter muitas diferenças entre o ambiente de teste e o ambiente de forma, eles viram que a solução mais segura para eles seria deployar, de fato, a nova versão lado a lado da versão atual no ambiente produtivo. Então, eles utilizavam a WebLogic na época e tinha uma estrutura de domain, que nada mais era que uma pasta com diversos arquivos de aplicação, né? E eles tiveram a ideia de deployar a nova versão em uma pasta chamada Shadow Domain, né? Essa pasta era ligada a uma porta local e eles rodavam uma série de testes automatizados de regressão na versão nova, se conectando diretamente a essa porta em específico. Então, quando eles estavam satisfeitos com o desempenho da nova versão, eles faziam o roteamento no Apache para a nova versão e ainda mantinham a antiga rodando para ter um rollback instantâneo caso necessário. Originalmente, eles chamavam essa estratégia de side-by-side AB, até que alguém do time dele um dia levantou um questionamento, né? O cara falou assim, e se um dia a nossa aplicação quebrar na versão 9 e, por coincidência, essa aplicação nova, essa versão nova, estiver rodando no ambiente B? Provavelmente algum gestor vai indagar do porquê que a gente não estava rodando no ambiente A, né? Visto que o A tende a ser melhor do que o B, por exemplo, na nota de escola dos Estados Unidos, por exemplo. Então, eles perceberam que eles precisavam de uma coisa mais neutra e imparcial e eles então decidiram pelas cores, né, que não tem esse tipo de interpretação. E aí eles não tinham nenhum tipo específico, né? Você pode chamar de laranja, amarelo, azul. A única coisa que eles tiveram foi uma restrição com a cor vermelha, porque o vermelho geralmente ele soa algo perigoso. Não quiseram colocar nenhum red version, apesar de ter gente que faz o Blue-green deployment com black and red deployment, saca? Que é a mesma coisa. Então, nesse cenário aqui, a gente tem basicamente a Blue Version, que é a versão estável, rodando, e ela tem toda a stack tecnológica dela, com todos os databases e tal, tudo fila, Kafka, tudo que tiver embutido ali que aquele componente precisar para rodar. E a gente tem uma cópia dessa infraestrutura para a Green Version, e a gente sobe uma nova versão lá, na Green Version, e a gente pode rodar os nossos testes automatizados, tudo que a gente preferir, smoke test, até dar acesso a uns early adopters, se a gente quiser, na Green Version. Depois que a gente estiver satisfeito com o comportamento dela, a gente pode só virar o tráfego no load balance. Então, tudo que o Daniel passou lá na equipe dele se reproduz aqui. A gente tem a Blue Version e a Green Version fazendo alusão ao domain, Shadow Domain, e o Apache aqui sendo o nosso load balance. Então, essa é a abordagem original do Green Deployment. E hoje tem algumas variações que a galera faz, tipo o Kubernetes, por exemplo, ele implementa o Blue-green Deployment, só que ele faz com compartilhamento de stack tecnológica, né? Então, tipo, em questão de database, fila, etc., ele faz esse compartilhamento, mas aí é uma especificação do Kubernetes, né? Uma especialização deles, que eles acharam produtivo. Questão de benefícios, a gente tem a fidelidade no ambiente produtivo, né? Já que as duas stacks são exatamente iguais, então a gente tem mais chance de mitigar algum bug entre esses ambientes, já que eles são idênticos. A gente tem zero downtime, né? Então, nada daquela história, tipo, de você ter que arrumar uma janela de deploy que é das 4 às 5 da manhã, porque é quando seu produto não está tendo acesso. Ou então até mesmo uma dificuldade de achar uma janela para fazer um deploy, já que, por exemplo, se o seu negócio for global bastante, às vezes, na hora que o seu produto não está tendo acesso aqui no Brasil, ele está, sei lá, ele está bombando de acesso na Austrália. Então, pode ser que fique difícil achar uma janela de deploy para esse caso de uso, né? Onde você tem um negócio global. E a gente tem também como benefício um rollback fácil e rápido, né? Quem nunca se deparou com aquele cenário, tipo, de alguém te ligar às 11 horas da noite, de um sábado, falar que deu um bug em produção e você tem que voltar à versão que estava antes, arrumar esse bug, enfim. Com essa prática do Green Deployment, você ainda tem a versão antiga rodando, a única coisa que você tem que fazer é gerar o tráfego do load balancer para a versão antiga, e aí todo mundo resolve o problema da versão nova, normalmente segunda, no horário de trabalho normal. Beleza? Aqui a gente tem o Canary Deployment, que também é uma estratégia de deploy, né?
trazendo um pouco da origem do nome do Canary também. Esse nome é referente às histórias de por volta de 1920, que aconteciam nas minas de carvão, que naquela época os mineradores de carvão, eles tinham com eles canários engaiolados, né? E eles soltavam esses canários nos túneis das minas de carvão. E aí, qual que era o intuito de fazer isso, né? Com o avanço do canário, se o canário morresse, eles sabiam que ali tinha um alto nível de gases tóxicos, né? Principalmente o monóxido de carbono. Então, os mineradores não deveriam entrar e deveriam evacuar o túnel naquele exato momento, para não acontecer nenhuma fatalidade. A lenda do canário. Fazendo uma alusão ao deploy de uma nova feature, um pequeno grupo de usuários pode agir como os canários, dando feedbacks de alerta caso alguma coisa esteja errada com aquela nova versão e possibilitando um rollback fácil para a versão estável, né? Então, daí que surgiu o nome do Canary Deployment. Dos benefícios desse cara, a gente tem basicamente os mesmos benefícios do Blue Green, né? Que é a fidelidade ao ambiente produtivo, já que rola tudo junto, na mesma infra. A gente tem também zero downtime, rollback fácil e a segurança de um rollout gradual, que esse é o plus dele à frente do Green Deployment, né? Então, com o Canary, eu tenho a aptidão de fazer um rollout gradual de, por exemplo, eu posso falar nesse caso do slide, eu estou falando que eu quero testar minha versão nova com 5% do tráfego HTTP que está chegando no load balancer. À medida que essa versão vai dando certo e vai se provando boa, não em nível de negócio, mas não vai tendo bugs, etc., eu consigo ir promovendo esse cara de 5 para 10, 10 para 20, da forma como eu preferir, até atingir 100% do meu público geral. Beleza? Agora vamos falar um pouco das desvantagens de cada abordagem, né? O Blue Green Deployment, a gente tem um custo muito não tão grande relativo aos múltiplos ambientes de homologação em prod, mas a gente tem um custo alto ainda por ter que manter dois ambientes produtivos exatamente iguais em termos de stack. A gente tem uma complexidade também um pouco alta nele para escalar essa stack de arquitetura, já que quando a gente fala de infra no Blue Green, estamos falando sempre do dobro do esforço, né? Então imagine que você tem um microserviço que hoje ele só consome um banco, e aí daqui a uma semana ele passa a consumir uma fila de mensageria, enfim, várias coisas vão compondo a stack desse componente, então fica cada dia mais difícil você manter essas duas infras iguais, né, exatamente iguais no Blue Green. Outro ponto positivo também que a gente pode ressaltar é que o tráfego aqui ele é roteado 100%, né? Então, tipo, a partir do momento que você testa a versão Green e vê que ela está estável o suficiente, você faz o roteamento do tráfego para todo o tráfego que está chegando na sua aplicação. Você não tem um passo gradual, né? E um outro ponto negativo também é que você pode testar só uma versão por vez, né? Já que você tem sempre o ambiente Blue e o Green, né? E aí, dado que o Blue está estável e o Green está sua versão nova, se esse cara teve sucesso, né? Esse cara passaria a ser a versão estável e esse cara passaria a ser o backup. E aí, se você quer testar uma nova versão, esse cara que era o backup, ele some, você joga a nova versão aqui, então você sempre pode testar só duas coisas, saca? Você não tem a aptidão de testar várias coisas. Nas desvantagens do Canary, a gente tem uma dificuldade que a gente não consegue identificar os usuários, né? Por que a gente fala isso? Eu não consigo, por exemplo, falar que eu quero segmentar o tráfego só de usuários que estão residindo em Minas Gerais, por exemplo. O Canary não me dá essa aptidão. E questão de complexidade também, porque implementar esse roteamento no load balancer entre as várias versões Canaries que podem estar rodando no seu ambiente produtivo pode ser bem complexo e chato de fazer. E ele talvez também te surja uma necessidade de ferramenta de monitoramento e acompanhamento dessas várias versões de Canary que estão rodando, e isso pode te levar a uma pesquisa inicial, sabe? Um trabalho além do deploy, de fato. Então, acho que também vale um pouco falar sobre Feature Flag e Teste AB aqui, que eu não incluí no slide. Eles não são estratégias de rollout, mas ainda assim, em alguns casos, eles estão bem mesclados com algumas das abordagens que a gente falou aqui. O Feature Flag é uma técnica de desenvolvimento de software que permite que você teste várias features em produção via código, desabilitando ou habilitando uma feature para um determinado usuário baseado em algum atributo específico, né? Então, o que isso pode gerar para a gente? Um monte de fields no código, um monte de bloco condicional no seu código para exibir uma feature ou não, executar um fluxo de código ou não.
Isso é ruim, né, para a questão de desenvolvimento. Já o teste abelha é um teste de design, mais voltado ao teste de hipóteses para resolução de problema, né? Então, aquele velho exemplo do, eu tenho uma loja de e-commerce e eu quero saber qual botão que vende mais, é o botão verde ou vermelho. Eu faria um teste AB para isso, acompanharia as métricas de negócio sobre qual vendeu mais e, baseado nisso, eu iria decidir qual seria a minha versão final do botão, se era vermelho ou verde. Beleza? Aqui a gente tem um novo conceito de deploy em círculo, e aí já entra um pouco do que é o Charles em si. Então, o deploy em círculo nada mais é do que um deploy controlado para um pequeno número de pessoas inicialmente. A ideia é que você possa ir gradualmente aumentando essa abrangência, né? Então, você tem uma release que você joga hoje só para o seu ciclo de teste, que esse ciclo de teste é composto, sei lá, pelos QAs do seu time, pelos devs do time, pelos POs, todo mundo testa esse cara, ou então pouquíssimos clientes selecionados que você confia na sua base dos early adopters. Basicamente, é o ciclo de teste. Você acompanharia as métricas de negócio da sua release nesse ciclo de teste, iria ver se está tudo ok, se não tem nenhum bug, se a galera tem se interessado pela feature que você está testando. A partir disso, você iria decidir sobre a expansão dessa abrangência, né? Então, você iria ter um ciclo intermediário com uma abrangência significativa da sua base de clientes, que também não seria a base total, mas ainda assim uma quantidade considerável de pessoas. E a partir disso, você teria a promoção para o que a gente chama de mar aberto, né? Que é a sua base completa de clientes que não tem segmentação específica. Então, a ideia aqui é basicamente seguir um pouco do que o Canary Deployment faz, só que suprindo a necessidade que ele não consegue cumprir, que é de identificar os clientes. Então, a gente tem o Deploy em Círculo, onde a gente pode explicitamente falar que eu quero testar versões com o público de Minas Gerais ou o público de São Paulo, menores que 18 anos, enfim, eu tenho N coisas que eu posso usar para minha segmentação. E a ideia é que eu vá testando essa minha release em círculos pequenos, vai expandindo isso até que eu chegue em mar aberto, que é a base completa de clientes do meu produto. Beleza? Sobre os benefícios desse cara, Zero Downtime, a gente consegue gerenciar múltiplas versões ao mesmo tempo, então isso é algo bem bacana também que a gente consegue trazer com esse novo conceito, que é a gente consegue testar várias com diferentes públicos, né? Então eu posso falar que a minha release, ela, por exemplo, se eu estou rodando uma release específica para o Outubro Rosa, por exemplo, eu consigo testar com um número pequeno de mulheres, depois um número intermediário, depois a minha base inteira de mulheres, e nada impede que no mesmo mês do Outubro Rosa a gente também faça um teste no release com público masculino de uma feature específica. Então, a gente consegue ter esse gerenciamento de múltiplas versões, né? A gente tem o rollout gradual também com os círculos, isso também é bem importante. E a gente tem o público segmentado com as características específicas que a gente escolhe, isso também é bem bacana. Aqui acho que vale falar um pouquinho do Error Budget. O Error Budget primeiro a gente tem que falar do SLA, na verdade, não, o SLA é o Service Level Agreement, e é o tempo que o seu serviço ficará disponível para a sua base de usuários. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho um SLA de 95%, que é o meu uptime, que eu combinei de deixar o meu sistema disponível. E o Error Budget, ele nada mais é do que o tempo total menos o SLA, então me deixa com 0,05% de Error Budget. E o Error Budget é onde eu consigo usar esse tempo, né, para arriscar o teste de novas features em produção, novas features mais ousadas, assim, podemos dizer, com a nossa equipe de desenvolvimento, né? Então isso é bem importante para a gente. Aqui falar um pouquinho do Charles, né? Agora a gente vai fazer uma demo aqui no Charles, na verdade, onde eu vou apresentar para vocês o produto e como ele trabalha com os círculos. Então eu estou logado aqui já no nosso Charles de produção. Eu vou entrar no meu Workspace de demo e para essa demo a gente vai usar esse exemplo do Quizap. O que esse cara me traz? Se eu jogar aqui, por exemplo, Matheus, cidade 25, estado Minas Gerais e Uberlândia, e o bairro Santa Mônica, né? Essa aplicação nossa, ela tem um problema,
que ela é basicamente uma aplicação de questionário, né, de formulário. E aqui a gente tem um problema que é o seguinte, a gente tem uma pergunta, a gente tem 4 alternativas, e o problema dessa aplicação é que ela me mostra a resposta certa antes de eu clicar em Next, e eu também posso mudar de opção, né? Então, se eu marquei originalmente essa, eu vi que ela é errada, eu posso vir aqui e marcar a certa. Então, a gente tem esse comportamento aqui, nessa aplicação, e ela atualmente está em mar aberto. Seria a introdução final para mim. Eu quero resolver ela, e uma das minhas propostas para resolver o comportamento desse tipo de cola de respostas seria não mostrar a resposta correta. A gente já tem um círculo onde a gente tem isso pronto aqui. Vou mostrar para vocês. Então, aqui no nosso Quiz App, a gente tem uma versão rodando no mar aberto, que está com a opção errada, né? E a gente tem uma opção de São Paulo, onde eu consigo cair na versão que eu não mostro a resposta correta para esse cara. Então, se eu marcar aqui, Mateus 25, São Paulo, Bela Vista, eu deveria cair na versão correta, e já tem a minha change, então aqui, se o cara marca, eu não consigo saber se eu acertei ou não, ele não me mostra isso, ele não me informa. Então, basicamente, eu consegui corrigir o comportamento errado da minha aplicação que está rodando em mar aberto, né, que seria a que atinge a minha base total de clientes. Aqui eu vou criar um círculo com vocês, acho que eu vou passar nos conceitos do Charles aqui rapidinho. Aqui no Charles a gente tem um conceito de workspace, que é basicamente como a gente define as separações lógicas dentro do Charles, né? Então, se você tem, por exemplo, uma empresa que tem 3 produtos, cada produto poderia ser um workspace dentro do Charles, literalmente uma área de trabalho. E nessas configurações do workspace a gente tem credenciais de registry, credenciais de cluster de Kubernetes, que é onde a gente faz o deploy de fato, credenciais de Circle Matcher. O Circle Matcher ele é um componente do Charles que ele foi desenhado para identificar o usuário baseado num payload genérico. Então, se você tem, por exemplo, o estado e a idade do cliente, você pode mandar esse payload para o serviço /identify do Circle Matcher e ele te retornaria qual círculo dentro do Charles que esse cara pertence. Beleza? E se ele não der match com nenhuma regra, ele cairia no cenário de mar aberto, né? Onde ele não tem nenhuma segmentação de fato. Aqui a gente tem as configurações de data source. Então, o Charles hoje ele consegue se conectar a data source de métricas. Hoje a gente tem como padrão, a gente consegue se conectar ao Prometheus Analytics. Então, a gente poderia configurar aqui um data source de métricas. Beleza, a gente conseguiria ler as métricas que estão salvas já nesse data source. E baseado nesses data source, a gente tem ações de métricas, que eu já vou mostrar para vocês nos círculos lá como funciona certinho. A gente tem credenciais de GitHub e a gente tem a parte de grupo de usuários também. Fechou? Então, essa parte de grupo de usuários, a gente tem isso controlado aqui no admin, a gente tem os usuários aqui. De fato, a gente consegue se integrar ao IDM, e se você não tiver um IDM próprio, a gente tem um embutido dentro da instalação do Charles, a gente consegue te fornecer isso. Aqui a gente tem a parte de grupo de usuários. A gente pode criar um grupo de usuários que é composto por diferentes usuários, e as permissões do Workspace, elas é dada através desse link de grupo de usuário com o Workspace, sabe? Então, aqui no meu Workspace demo, por exemplo, eu viria em Settings, eu poderia adicionar um grupo de usuário aqui, e falar que eu quero a permissão de leitura para esse cara, ou de developer, ou de analista. Então, aqui a gente tem descrito o que cada permissão faz, beleza? Sobre a parte de workspace é isso. A parte de círculos, a gente tem o mar aberto, como eu falei, que é todo mundo que não está segmentado no Charles aqui em outros círculos vão cair nesse cara, que tem as versões estáveis do seu produto rolando. Geralmente a intenção desse cara é que ele rode sempre a versão da main, né? Ou da master, que é a nova main. Então, a gente tem, esse cara que é a sua base total, que não está segmentada, que não está participando de nenhum teste de feature, e esse cara deveria cair em versões estáveis do seu produto, beleza? E, ao contrário do mar aberto, também a gente também tem
os círculos específicos, onde a gente consegue segmentar. Então, aqui a gente consegue falar que eu estou criando um círculo com estado igual a SP e aqui eu tenho uma versão rodando nele, beleza? Aqui a gente tem um cadastro de módulo também, que é interessante. A gente usa ele para fazer os deploys no Charles. O cadastro de módulo nada mais é do que colocar uma URL do GitHub do seu módulo aqui, né? E aí, dentro desse cara, a gente tem um conceito de componente, que é cada artefato executável que a gente vai ter dentro do seu módulo, beleza? E aqui a gente tem uma URL do Helm, que é o que a gente vai usar para fazer o deploy, né? Tipo, a engine de template que a gente vai usar para fazer os seus deploys. Então, hoje a gente usa o Helm bastante, tem ajudado muita gente nesse sentido de templatizar esses manifestos de deploy, service, etc, né? E acho que sobre o módulo é isso. Aqui na parte de círculo, falando um pouco, então, como eu falei para vocês, estou com uma versão rodando em mar aberto, que ela tem um problema, que é mostrar as respostas antes do que deveria. E eu tenho uma versão em São Paulo que ela está correta, ela não mostra as respostas, ela dá o resultado só no final. Então, aqui eu vou criar um círculo novo. TDC 21, Minas Gerais. Então, vou criar esse círculo novo, inclusive, não sei se vocês lembram, mas no primeiro formulário que eu respondi, eu marquei que eu era de Minas Gerais, eu caí em mar aberto. Isso, em tese, agora não deve acontecer. Importante coisa a gente falar aqui também é que a gente dá suporte na criação do círculo a um input de um CSV. Então, se no seu produto você tem uma área já que segmenta usuários, uma área de BI, sei lá, de CRM, e geralmente a galera de negócio não tem acesso a esses segmentos, essas segmentações, você pode pedir para essa área e falar assim, cara, me dá os CPFs de todo mundo que mora em Minas e tem mais que 20 anos de idade. Essa área vai te tornar um CSVzinho aqui, e aí o primeiro campo aqui do CSV é o valor, né? E aí, no caso, o valor da chave seria o CPF, e os seguintes seriam os valores do CPF de fato. Então, aqui você consegue imputar esse CSV, e criar um círculo a partir de 100 mil registros, 1 milhão de registros, enfim. Mas aqui, para o nosso caso, a gente vai criar um padrãozinho aqui, um estado Minas Gerais, que é o que eu estou imputando lá no meu front-end do QuizApp. Então, eu vou criar esse cara, ele não tem release nenhuma rodando, e eu vou colocar nele, eu vou compor uma release, que é como a gente chama aqui no Charles. Eu vou compor uma release com a versão correta, que é a mesma que está rodando em São Paulo, beleza? Então, aqui eu vou colocar o TDC QuizApp, ok. Aqui eu vou selecionar o módulo que eu cadastrei ali, que no nosso caso é o Charles de QuizApp. Aqui eu vou colocar o front-end e a versão que está rodando lá em São Paulo, que é a que funciona. Aqui eu seleciono o back-end também, que é o outro componente daquele cara. E aqui eu chamo o deploy. Beleza? Então ele vai deployar para mim essa versão. A gente vai esperar esse deploy acabar e eu já vou voltar no formulário para voltar com o estado de Minas Gerais para vocês verem que ele já vai estar com a versão correta. Beleza? Aqui falando um pouquinho mais também do Charles enquanto o deploy rola ali, a gente tem também essa tela de métricas, que é bem interessante. Ela me traz alguns dados do que rolou no Charles em alguns períodos de tempo, né, em uma semana, 2 semanas, um mês, 3 meses, enfim, é customizável, você pode escolher. Então, por exemplo, aqui em 3 meses aconteceram 14 deploys com tempo médio de 50 segundos, nenhum deploy com erro, e aqui embaixo a gente tem uma visão de releases que foram efetuadas, né? Então, essa aqui que a gente acabou de construir, ela ainda não foi deployada, porque ela não finalizou. Então, logo que o deploy for finalizado, o deploy data aqui vai ficar preenchido, o duration dele também, e esse cara vai ficar verde, o status deployado, beleza? A gente tem também uma visão de círculo aqui, que é quais círculos estão ativos, por quanto tempo ele está ativo, qual que foi a última atualização nesse círculo, isso aqui também é interessante. A parte de hipóteses, a gente está trabalhando na remoção desse cara, acho que nem vale passar muito aqui. Foi um cara que a gente viu que não estava sendo bastante utilizado, ele não escalou da forma como a gente gostaria, e até por produto em si a gente viu que não faz muito sentido mesmo manter ele aqui, então a gente está removendo ele daqui, beleza?
Então aqui o deploy da minha versão para o estado de Minas Gerais já acabou. Então vamos testar aqui novamente. Se eu colocar meu nome, né? 25 anos, estado de Minas Gerais, Uberlândia e Santa Mônica. Se eu der um start aqui, eu deveria cair na mesma versão de São Paulo, que é a versão correta. E estamos aqui já com a versão certinha, que não me mostra as respostas antes da hora, me mostra só no final, e beleza. Agora eu vou mostrar para vocês uma parada bem legal que a gente tem no Charles, que é a parada de subir esse cara para produção, né? Então a gente pode adicionar um grupo de métricas aqui. Vou dar um nome para ele de respostas. Então aqui eu posso adicionar uma métrica, vou botar a métrica de total de respostas. Datasource que eu cadastrei previamente lá no Workspace já aparece aqui. Aqui eu já tenho lá no meu Prometheus essas métricas cadastradas, né? Então, como é que eu quero fazer de total answers, eu vou colocar o quiz trials total aqui, beleza? E eu vou colocar um threshold para ele bem baixo, que é só para a gente poder ver essa release sendo promovida para mar aberto, beleza? Então aqui eu vou pôr um threshold de 2 tentativas, maior que 2 tentativas, beleza? E eu vou cadastrar uma segunda métrica, que é correct answers. Também do Prometheus. Eu também tenho esse cara aqui. E eu vou colocar greater than 5, beleza? Maior que 5. Então, salvei aqui. Eu tenho essas duas métricas. E eu posso linkar uma action com ela. No meu caso aqui, eu quero uma action para deploy to default, que é mar aberto, beleza? Selecionar a action e o círculo que eu quero fazer essa action. Dou um save, beleza. A action já está salva. E reparem que eu tenho duas métricas cadastradas aqui no meu grupo de métricas. Esse cara, ele só vai ser a action só vai ser disparada quando essas duas métricas forem cumpridas, né? Então, enquanto o meu total answers não for maior que 2 e o meu correct answers não for maior que 5, essa action não vai ser trigada, beleza? Então, a gente tem aqui o mar aberto que está com essa versão de falha, beleza? Então, se a gente vem aqui e colocar um estado que não está segmentado, por exemplo, eu deveria ver ainda a versão errada, beleza? Beleza, ele está mostrando as respostas aqui. Então, ainda está com a versão incorreta, em mar aberto, beleza? E aí, lembre-se que eu cadastrei uma métrica para quando a release desse ciclo for atingida com essas métricas aqui, esse cara trigar uma action para atualizar o mar aberto. Então, vamos ver se acontece na prática aqui. Vou colocar meu nome aqui, idade 25, Uberlândia e o Santa Mônica, beleza? Aqui eu dou um start. Vou ver a versão correta da aplicação, que eu deveria realmente ver. Beleza? Então, acertei 50% das perguntas e já tive uma tentativa. Então, logo mais a gente deve ver esse valor sendo atualizado aqui. Beleza? Ele demora um pouquinho para indexar as coisas do Prometheus, mas ok, olha, já puxou uma tentativa a mais que a que eu fiz e duas respostas corretas. Então, vamos lá de novo, trigar essa action agora. Uberlândia e Santa Mônica. Então, beleza, aqui a gente vai responder da mesma forma. Acertei 3 respostas, tive uma tentativa a mais. Então, essa métrica agora ela deve ser atingida. Só esperar o Prometheus dar uma indexada nas métricas e o Charles puxar isso. Ele deve trigar um deploy para o mar aberto. Beleza? Aqui ele me mostra um sininho amarelo falando que as métricas atingiram seu objetivo. Beleza? Então, agora provavelmente deve estar rolando um deploy para mar aberto já. E a gente deve ver logo aqui em mar aberto, ó, deploying, TDC Quiz App ok. Então, o deploy da mesma versão que estava rodando nesse círculo aqui foi trigado por uma action de métricas que eu mesmo cadastrei. E esse cara logo deve estar aqui no mar aberto,
Então, se eu colocar aquele estado DF de novo, eu deveria ver a versão correta agora, beleza? Só acabar, vou finalizar o deploy aqui. E acho que aqui do Charles também dá para ir falando enquanto o deploy rola. É importante falar que a gente é um produto open source, 100% open source, né? Um dos produtos open source que a Azul tem. E a gente está total aberto a contribuições aí. Lá no meu slide tem um link da landing page, do repositório, mas fiquem à vontade para contribuir, sinta-se à vontade. Abrir issue, perguntar, pode mandar e-mail, mandar pergunta no LinkedIn também, que a gente troca uma ideia e marca uma call se for possível, beleza? Então, ele me marcou como deployed aqui, a versão de mar aberto. Então, agora, se eu colocar o estado de DF, DF, Brasília, beleza. Se eu der um start aqui, eu deveria ver a versão corrigida, onde eu não mostro a resposta certa para o cara antes, beleza? Então, tá aqui a nossa versão corrigida para mar aberto, baseada numa action de métricas que a gente cadastra no nosso círculo menorzinho, beleza? Então, acho que do Charles, que é interessante falar, é isso no funcionamento. Tem uma coisa que é uma particularidade que a gente vale a pena comentar aqui também, como que a gente faz essa segmentação, né? Como eu falei para vocês, a gente tem um serviço, que é um módulo que é o Circometric, e esse cara ele é responsável por identificar, através das regras que você cadastra aqui no Charles e de um payload genérico que ele recebe, a qual círculo pertence àquele cara. Então, quando eu falo isso aqui para ele, a gente tem uma integração aqui entre o front-end e a próxima página, que é essa chamada por Identify. Esse Identify é o serviço do Circometric que devolve o ID do círculo ao qual pertence. E qual que é o payload que eu passo para ele? Eu passo para ele, no meu caso aqui da minha aplicação do front, esse request data ele é genérico, eu poderia passar o que eu quisesse. No nosso caso, a gente está passando o formulário todo, então tudo que é preenchido lá a gente manda para ele. E ele manda, tipo, o caso de match dele é esse cara aqui, ó. Que é a única segmentação que eu tenho cadastrada. Nada iria me impedir de criar uma nova segmentação, variando com a idade, com a cidade, com o nome. Esse cara, ele é bem rico, assim, em combinações do que a gente pode fazer, beleza? Então, essa é uma das premissas para o Charles funcionar também, né, que é você ter a chamada para esse Identify para poder identificar o círculo a qual aquele usuário que está acessando sua aplicação pertence dentro do Charles, e a partir disso você começa a repassar esse Circle ID aí no header de todas as suas requests, tanto para front quanto para back-end. Então, a gente conseguiu resolver esse problema do front e do back de uma forma muito clean, assim, né, muito boa. E a parte do mobile, a gente usa muito o Beagle como apoio para a gente poder resolver, porque a gente não tem muito controle sobre as publicações em loja, etc. Então, a gente é primordial com que o cara use o server de UI também para poder ter essa segmentação de ciclos, essas várias versões rodando em ciclos diferentes, etc. Beleza? Eu acho que do Charles era isso. Aí, agora, vamos botar para o slide aqui. Acho que isso, igual eu falei, é importante ressaltar que a gente é open source, o link do GitHub está aqui. Quem quiser contribuir, sinta-se à vontade. A gente está totalmente aberto para discussão. Pode abrir uma issue lá, se tiver alguma dúvida. Pode chamar qualquer um do time lá para trocar uma ideia. A gente está bem aberto. E a gente tem a landing page também do Charles, caso você queira conhecer mais o produto.